Seja bem-vindo ao TV Porto Jornal. Acompanhe conosco os destaques mais importantes desta edição. Incêndio danifica residência no bairro Baianão. Hospital Regional de Porto Seguro anuncia suspensão de atendimento obstétrico de alto risco. Zona Azul Digital começa a operar em outubro em Porto Seguro. Senac comemora 15 anos em Porto Seguro com serviços gratuitos para a comunidade. E Porto Seguro recebe Bahia Open e Copa das Federações de Pickleball. Todas essas notícias e muito mais você acompanha agora aqui no TV Porto Jornal. A Polícia Civil prendeu Abni Santana Pesca, de 22 anos, indígena da etnia Pataxó, investigado por homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver na aldeia Xandó, em Caraíva. A ação foi conduzida por equipes da Delegacia Territorial de Trancoso após trabalhos de inteligência e estratégia que resultaram em sua captura. O mandado de prisão temporária foi expedido pela Primeira Vara Criminal de Porto Seguro. A operação integra os esforços da Polícia Civil no combate a crimes violentos e ao enfrentamento de organizações criminosas. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça. E em Porto Seguro, um caso mobilizou os bombeiros. Um incêndio atingiu uma residência no bairro Baianão, causando danos à estrutura do imóvel e destruindo móveis e eletrodomésticos. Populares iniciaram o combate ao fogo antes da chegada do Corpo de Bombeiros, que controlou as chamas e evitou que se alastrassem. Infelizmente, um cachorro da família não resistiu à fumaça e ao calor. Informações preliminares indicam que o incêndio teria sido provocado por crianças brincando com um isqueiro sobre a cama. Durante a operação, 3 botijões de gás foram retirados para garantir segurança aos moradores e vizinhos. A proprietária recebeu orientações sobre cuidados com a rede elétrica e a estrutura da casa, que ficou comprometida em alguns pontos. O Corpo de Bombeiros reforça que, em casos de emergência, a população deve ligar imediatamente para o 193. Já no bairro Parque Ecológico, também em Porto Seguro, uma unidade de supermercado foi arrombada apenas 2 dias após a inauguração. O criminoso quebrou portas e cadeados, acessou o escritório e levou todo o dinheiro do cofre. Em nota, a direção classificou o episódio como um ato covarde, destacando o impacto financeiro e o golpe àqueles que trabalham para gerar emprego e renda na cidade. O comunicado também critica a insegurança e pede apoio da população e das autoridades para que o responsável seja identificado e punido. A Polícia Civil investiga o caso e utiliza imagens de câmeras de segurança para auxiliar na identificação do invasor. Em Belmonte, 9 pessoas foram indiciadas por participação em grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A investigação apontou que a quadrilha tinha hierarquia definida, com líderes e integrantes desempenhando funções específicas. Os líderes foram presos e encaminhados ao Presídio de Segurança Máxima em Serrinha, respondendo por tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de capitais e organização criminosa. As apurações incluíram bloqueio de contas bancárias, análise de celulares, cumprimento de mandados de busca, apreensão de drogas e coleta de depoimentos. Segundo a polícia, adolescentes eram usados para movimentar valores, o que agravou a tipificação do crime. Somadas as penas dos envolvidos, podem ultrapassar 64 anos de prisão. E um homem de 21 anos foi preso em Santa Cruz Cabralha após colidir uma moto com um chassi adulterado em uma viatura policial. Ele é suspeito de integrar a facção Comando Vermelho e de participar de diversos homicídios recentes na cidade. O suspeito possuía mandado de prisão em aberto por não ter retornado de uma saída temporária e foi detido em flagrante por adulteração de sinal identificador e dano ao patrimônio público.
A Polícia Civil solicitou sua prisão preventiva devido ao risco à ordem pública. Segundo as autoridades, os homicídios estão ligados à disputa pelo tráfico de drogas na região e ao menos 7 pessoas já foram identificadas como envolvidas nos ataques, incluindo executores e o suposto mandante, chefe do Comando Vermelho na cidade. E o corpo de um homem foi encontrado na faixa de areia na praia de Taperapuã, em Porto Seguro. Informações iniciais indicam que a vítima pode ter se afogado e foi trazida pelas ondas até a margem. Moradores e turistas acionaram a Polícia Militar e o Departamento de Polícia Técnica, que estiveram no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames que devem confirmar a causa da morte. A identidade da vítima ainda não foi divulgada e o caso segue sob investigação da Polícia Civil. Uma mulher de 33 anos foi presa em Tabela, suspeita de envolvimento no assassinato do irmão Lucas Quintino Sena, de 23 anos, ocorrido no dia 23 de setembro no bairro Bandeirantes. Lucas foi morto a tiros dentro de casa por 2 homens que invadiram o imóvel e fugiram em uma motocicleta. Segundo a polícia, a suspeita teria enviado mensagens de áudio manifestando desejo de morte contra o irmão, indicando possível participação ou incitação ao crime. Investigações incluem análise de mensagens eletrônicas, áudios e quebras de sigilos telefônicos. Ao lado do corpo foi deixado um bilhete mencionando uma suposta acusação de crime sexual, sem registro de inquérito sobre o caso. O caso segue sob investigação da polícia, que apura a motivação e a participação de todos os envolvidos. Um homem de 37 anos foi preso em flagrante em Belmonte. Suspeito de perseguição, violação de domicílio, violência psicológica e ameaça contra a ex-companheira. Segundo a polícia, ele teria arrombado o portão da vítima durante a madrugada e retornado pela manhã, sendo impedido por um vizinho. Durante a investigação, foram encontradas dezenas de ligações feitas para a vítima e o agressor confessou ter feito chantagem emocional e tentado visitas repetidas à residência. A polícia solicitou medidas protetivas de urgência, proibindo o contato e mantendo distância mínima de 200 metros da vítima. Caso condenado, ele pode cumprir até 5 anos e 6 meses de prisão, conforme a Lei Maria da Penha. Já em Eunápolis, uma mulher de 24 anos foi morta e um homem de 22 baleado durante um atentado no bairro Estela Reis. Segundo a polícia, a vítima e o condutor estavam em uma motocicleta quando foram surpreendidos por 2 criminosos em outra moto que dispararam várias vezes. A passageira, Ana Carolina Santos dos Reis, não resistiu e morreu no local. O condutor, Hugo Silva de Santana, foi atingido nas costas, conseguiu se esconder e foi levado ao hospital recebendo alta médica. Ele foi conduzido à delegacia devido a um mandado de prisão preventiva por suspeita de roubo e estupro em Itabela. Hugo declarou que atua como mototaxista por aplicativo e que os disparos teriam sido direcionados à passageira. Ainda segundo a vítima, ele não faz parte de facção criminosa, embora já tenha sido preso anteriormente por tráfico de drogas. E um novo acidente foi registrado na ladeira do bairro Porto Alegre, no trecho do anel viário de Porto Seguro. A vítima, uma motociclista, perdeu o controle do veículo ao tentar subir a ladeira, caindo, mas sofrendo apenas ferimentos leves. Segundo moradores, este é o 2º acidente no local em menos de uma semana, e outros motociclistas já enfrentaram situações semelhantes. Eles pedem providências das autoridades, alertando para o risco constante de acidentes, principalmente para quem utiliza a motocicleta como transporte diário. Agora olha só, Diego Pereira Santos, de 23 anos, foi encontrado morto nas proximidades de uma fazenda na BR-367 em Eunápolis, após ter sido sequestrado na madrugada de sábado em Itagimirim.
Ele e a irmã de 21 anos foram levados de dentro de casa por 4 criminosos armados e encapuzados, que se identificaram falsamente como policiais. A irmã foi liberada horas depois, mas Diego foi executado. A Polícia Civil investiga o caso e realiza diligências para identificar e prender os responsáveis pelo crime. Agora vamos falar de um tema que preocupa bastante a população: a saúde pública na região. O Hospital Regional Luiz Eduardo Magalhães, em Porto Seguro, anunciou que, a partir do dia 1º de outubro, não terá mais condições de manter o atendimento obstétrico de referência em alto risco gestacional. Segundo o diretor técnico da unidade, Dr. Rodrigo Carvalho Nunes Oliveira, a decisão foi motivada pela grave falta de médicos obstetras. Apenas 7 profissionais estão disponíveis, quando seriam necessários ao menos 2 por turno de 24 horas. A sobrecarga da equipe, a ausência de diretoria clínica e de coordenação específica para o serviço de obstetrícia, além da sobrecarga física e psicológica sob o risco profissional e risco assistencial para a população atendida com déficit de médicos, tornaram, segundo o diretor técnico, insustentável a continuidade do serviço. A suspensão impacta diretamente os municípios de Porto Seguro, Belmonte, Santa Cruz Cabralha, Itapebi, Itagimirim, Eunápolis, Itabela e Guaratinga, que repassam anualmente mais de 20 milhões de reais ao governo do estado para garantir assistência à população. Prefeitos e secretários municipais demonstraram preocupação e cobram soluções imediatas diante do risco de agravamento na saúde materna da região. E falando em direitos, uma decisão da Justiça Federal de Eunápolis determinou a regularização fundiária das terras reivindicadas pela comunidade indígena Tupinambá de Itapebi. A decisão atendeu uma ação movida pelo Ministério Público Federal contra a FUNAI e a União. O processo, iniciado em 2007, envolve áreas que abrangem as aldeias Encanto da Patioba, Vereme, Taquari e Uruçu. Segundo a sentença, a demora do poder público em concluir os estudos necessários tem provocado conflitos graves, como despejos, incêndios e episódios de violência contra lideranças indígenas. Entre as medidas impostas, a FUNAI terá 90 dias para iniciar novos estudos técnicos e até 24 meses para concluir o processo de demarcação. A União também foi responsabilizada a custear as etapas do procedimento e atender aos prazos do processo sob pena de multa diária em caso de descumprimento. O juízo federal destacou que a decisão não fere o princípio da separação dos poderes e busca assegurar direitos fundamentais previstos na Constituição, como dignidade, a identidade cultural e a proteção territorial dos povos indígenas. Agora veja bem, 2 episódios de queda de árvores foram registrados em Arraial da Ajuda. Um tronco bloqueou a rua do Mucugê, mas ninguém ficou ferido. Equipes da prefeitura atuaram para remover a árvore e liberar a via. Em outro caso, uma árvore caiu sobre um carro na rua Santo Antônio, danificando a parte traseira. Apesar do susto, não houve feridos e o tráfego foi normalizado rapidamente. Ventos fortes que atingiram a região podem ter contribuído para os incidentes. E agora um recado importante. É bom lembrar que em outubro começa a funcionar o estacionamento rotativo Zona Azul Digital em Porto Seguro. A operação terá início na primeira quinzena do mês, com uma semana inicial de orientação sem cobrança de tarifa. O sistema vai contar com vagas sinalizadas, parquímetros, totens, monitores e opções de pagamento por aplicativo, site, WhatsApp, cartão, moedas ou QR Code em mais de 500 pontos da cidade. A tarifa será de R$ 3,50 por hora para carros e R$ 1,50 para motos, com possibilidade de créditos fracionados de 30 minutos. O serviço funcionará de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, aos sábados até às 14 horas, e em áreas turísticas poderá se estender até às 22 horas.
Aos domingos e feriados não haverá cobrança, exceto em grandes eventos. Então fique atento, a Zona Azul Digital visa organizar o trânsito e facilitar o acesso às vagas, mas também levanta questionamentos sobre custos e adaptação da população. Resta saber se na prática o sistema vai realmente atender a necessidade de todos. Vamos fazer uma rápida pausa, mas não sai daí. No próximo bloco, você confere a comemoração dos 15 anos do Senac em Porto Seguro e os resultados de mais uma rodada da Copa Condesc. Voltamos já! Um evento social realizado na Fazenda Bom Sossego em Porto Seguro uniu lazer, conscientização e solidariedade em prol da causa animal. A programação contou com trilha de 3 quilômetros, espaço para banho dos animais, café da manhã, sorteios e roda de conversa com especialistas, que abordaram temas sobre bem-estar e adoção responsável. O público também teve a oportunidade de conhecer cães disponíveis para adoção. Toda a renda das inscrições foi destinada aos cuidados de cães resgatados que vivem em lares temporários. E neste último sábado, o Senac comemorou 15 anos em Porto Seguro, oferecendo serviços gratuitos para a comunidade. Nossa equipe esteve presente e acompanhou de perto um dia repleto de atividades para todos os moradores. Em Porto Seguro, o Senac celebra 15 anos de atuação. Ao longo desse período, a instituição marcou presença na formação profissional da região e comemorou a data com um dia de atividades voltadas à comunidade. São 15 anos de alegria, de reconhecimento, de valorização da educação. E o evento Senac para você é uma culminância de tudo que nós conseguimos fazer de melhor, que é atender a sociedade. Senac para você tem aquela frase que é bem clichê, de que o aniversário é nosso, mas que o presente é da comunidade. Cara, é uma sensação muito, muito prazerosa, porque assim, a gente vê o quanto o Senac é bem quisto pela comunidade, sabe? As pessoas vêm aqui durante a semana para participar dos cursos, das palestras, oficinas, etc. E muita gente acha que é só isso que é o Senac. Mas na verdade o Senac tem um apelo, uma questão social muito forte também. E a gente, em determinado momento, chegou à conclusão que esse era o melhor momento para a gente comemorar nosso aniversário. Ou seja, abrir as portas do Senac para que a comunidade pudesse vir, usufruir dos serviços junto com nossos parceiros e ver a gente como um lugar ainda mais aberto para a participação deles, entendeu? Para marcar a data, a programação reuniu diversos serviços gratuitos que atraíram a comunidade ao longo de toda a manhã. Na área de saúde tem a parte de testes rápidos, né? Tem aferição de pressão arterial, glicose, tem vacinas também sendo dadas aqui. Aí tem reflexologia podal, que é massagem nos pés. Você tem massoterapia, você tem a quick massage, que é uma massagem mais rápida, que a pessoa faz ali sentada, também é bem interessante. Você tem corte de cabelo feminino, você tem limpeza de pele, oficina de costura, oficina de culinária. Cara, são muitos, assim, gira aí em torno de 20 a 25 serviços. A ação também recebeu a participação do grupo Alegria de Viver, do Centro Espírita Porto da Paz. A coordenadora da iniciativa acompanhou os idosos durante o evento e destacou o cuidado e a atenção oferecidos pelo Senac. É de extrema importância, eles adoram, inclusive eles consideram como passeio, tanto que alguns deles vieram e nem queriam fazer nenhum serviço, mas todos saíram daqui ou com massagem, coisa que vários deles nunca fizeram, uma massagem no corpo, nos pés, também auriculoterapia que teve, foram tantos serviços prestados e eu vi que a galera atendeu eles super bem, que eu fico aqui de olho. O Senac reforça o compromisso com a comunidade e deixa o convite para que todos conheçam de perto os cursos e serviços oferecidos pela instituição. O Senac é uma instituição de educação profissional, uma quase octogenária, aqui em Porto Seguro fazendo 15 anos, que todos os nossos cursos são de extrema qualidade. A estrutura e a competência dos docentes é algo que realmente é um diferencial na educação profissional e que vale a pena vir, porque você se mantém no mercado de trabalho,
Você que é jovem pode ingressar no mercado de trabalho. As pessoas que querem mudar de profissão podem se qualificar nas diversas áreas de comércio, serviços e turismo. E o que eu posso dizer, como educadora e como gestora dessa casa, é que todo o sistema FEComércio, o SESC, o SENAC, está de portas abertas para recebê-los, para que vocês se desenvolvam ainda mais no mercado profissional de Porto Seguro e tenham também a satisfação de estarem sendo educadas numa instituição que leva a educação a sério e que acredita que a educação literalmente transforma vidas. É importante ver iniciativas que aproximam instituições da comunidade e oferecem aprendizado e serviços gratuitos. Parabéns ao SENAC pelos 15 anos de atuação em Porto Seguro e pela contribuição à cidade. E agora falando do setor turístico. A partir de 15 de dezembro, hotéis, pousadas e meios de hospedagem em Porto Seguro e em todo o país deverão adotar o regime de cobrança por diária de 24 horas, conforme portaria do Ministério do Turismo. Com a medida, o hóspede poderá permanecer no local pelo período integral de 24 horas a partir do check-in, acabando com a prática de check-out antecipado ao meio-dia. O descumprimento da norma poderá gerar penalidades, incluindo multas e sanções administrativas. A medida visa maior transparência na relação entre turistas e estabelecimentos, melhorar a experiência dos visitantes e aliar o setor hoteleiro brasileiro a padrões internacionais. E olha só, uma conquista na área da educação e da arte em Porto Seguro. Pela primeira vez, um ator nativo da cidade concluiu a graduação em Artes do Corpo em Cena pela Universidade Federal do Sul da Bahia. Wenderson Ferreira Santos, de 22 anos, apresentou como trabalho de conclusão de curso o espetáculo O Branco dos Réus, garantindo nota máxima. O trabalho une arte, memória e crítica social, abordando vivências do Complexo do Baianão e tragédias locais como o assassinato de Vitor Cerqueira em Caraíva. No palco, o corpo negro se posiciona como acusador, questionando quando os brancos estarão no banco dos réus. A experiência é vista por Wenderson como uma forma de transformação social, mostrando que a arte pode falar sobre racismo, homofobia, espiritualidade e potência do corpo negro. Agora formado, o Wenderson pretende levar seu espetáculo a outros palcos e festivais, além de criar novos projetos que explorem corpo, raça, gênero e memória. Parabéns, Wenderson, por essa grande conquista. E após um fim de semana marcado por ventos fortes em Porto Seguro e com mais uma semana começando, vamos conferir como fica o tempo nos próximos dias com a nossa previsão do tempo. Depois dos últimos dias marcados por ventos fortes e temperaturas mais baixas que deixaram o clima um pouco instável, a boa notícia é que a semana começa a trazer mudanças positivas. Os ventos voltam a ficar dentro da normalidade e o sol vai aparecer com mais frequência. Para Porto Seguro, a terça-feira começa com céu parcialmente nublado, mas a presença do sol deve predominar durante a maior parte do dia e não há previsão de chuva. As temperaturas devem variar entre 19 graus de mínima e 25 graus de máxima. Em Santa Cruz Cabrália, o dia também será ensolarado, com algumas nuvens ao longo da tarde. A mínima será de 21 graus e a máxima de 25 graus. Mas já em Eunápolis, a terça-feira será de sol forte, com calor típico do verão. A mínima fica em 14 graus e a máxima pode chegar a 27 graus. O vento segue fraco e o sol predomina, deixando o clima mais quente. Então, essa é a previsão para o início da semana, dias mais ensolarados e temperaturas voltando ao normal, mas vale ficar atento porque pequenas oscilações ainda podem ocorrer ao longo da semana, mas eu vou atualizando vocês. Até amanhã! Cultura e tradição. Na data 27 de setembro, é celebrado o Dia de São Cosme e São Damião. E a tradicional homenagem em Porto Seguro reuniu moradores na barraca da família de Regina, na cidade histórica.
Há mais de 40 anos, a celebração mantém viva a promessa feita pela mãe de Regina, Dona Maria. Neste ano, mais de 1.500 quentinhas de caruru foram distribuídas gratuitamente, com apoio de voluntários e doações. O evento contou com orações, cânticos e um momento simbólico em que 7 crianças são servidas primeiro em frente ao altar. A celebração também foi oportunidade para reencontros e fortalecimento da comunidade local. E agora falando de esporte. A Copa Condesc continua agitando a Costa do Descobrimento com partidas emocionantes. Na quinta rodada do jogo de volta, o time de Guaratinga goleou Itagimirim por 7-3, mostrando força ofensiva. Em Porto Seguro, a equipe local venceu Santa Cruz Cabralha por 1-0 em confronto realizado no estádio Aguinaldo Bento dos Santos. Já em Itapebi, o time da casa garantiu a vitória por 1-0 contra o Nápoles. Em outro duelo, Belmonte marcou 3 gols em confronto contra Itabela. A competição segue movimentando torcedores e promete mais emoções com os próximos jogos previstos para este final de semana. E ainda falando de esporte, durante o final de semana, Porto Seguro recebeu grandes competições de pickleball. Bahia Open e a Copa das Federações agitaram a cidade, reunindo amadores e profissionais. Vamos conferir. Com quadras cheias e clima de disputa, Porto Seguro recebeu a segunda Copa das Federações e o Bahia Open de Pickleball. O evento reuniu atletas de todas as regiões do país e coloca a cidade no centro do calendário esportivo nacional. E é aqui, no Resort Arcobaleno e também no Porto Belo, que os jogos têm acontecido, das 8 da manhã às 10 da noite. E as categorias vão desde a iniciante até o profissional. É uma mistura ali de tênis, badminton, né, o próprio tênis de mesa, né, o popular ping-pong. Então é um esporte de fácil aprendizado, com uma curva de aprendizado muito alta. Então a gente tem participantes de 5, 6 anos de idade, até de 80 a mais, né? Em campeonatos da Confederação, você encontra lá 10, 12, 14 duplas de mais de 80. Isso mostra que o esporte tem um lastro etário muito grande. Ele consegue ser praticado logo nas primeiras, né, tentativas, né, do praticante, como ele também é um esporte que em alto nível tem bastante pujança física. Está sendo uma alegria imensa, né, trazer a Copa das Federações aqui, que é o evento mais importante do Brasil hoje da modalidade. É um esporte que está explodindo no mundo todo e assim, o evento tá brilhante, a galera está adorando, né, Porto Seguro, o evento. E eu estou super satisfeito com o evento, né? Tá uma maravilha. Então, é um processo que vem desde a Confederação Brasileira, né, que está tentando expandir, levar os eventos para todos os cantos do país. A Copa, ano passado foi em São Paulo, né? Esse ano foi aqui, o brasileiro foi em São Paulo, já vai ser agora, o brasileiro vai ser em Santa Catarina, então está sempre modificando os locais, né? As cidades, os estados, para divulgar esse esporte. Entre os competidores, muitas histórias chamam a atenção. Atletas que descobriram o pickleball e em pouco tempo já transformaram a prática em paixão e até em estilo de vida. Eu jogo tênis desde os 6 anos. Fui atleta semi-profissional de tênis, fui atleta profissional de beach tênis e me chamaram para jogar pickleball. Eu falei, caramba, que vou jogar isso nada, ser um esportezinho, bolinha de plástico, não sei o que, devagar. Mas eu fui com preconceito, quando eu cheguei eu viciei, cara. Eu viciei, é um esporte muito viciante, com uma curva de aprendizado muito, muito rápida. Então todos os amigos que eu tenho chamado para jogar, eles estão vindo e estão conseguindo jogar muito rápido, estão perdendo muito peso, porque é um esporte que você faz muito exercício, né? Apesar da quadra ser pequena. E vai fazer uns 8, 9 meses que eu estou jogando. E é isso, já viajei para jogar Campeonato Brasileiro. Estou viciado, estou tentando trazer novas pessoas e estou muito feliz que a gente conseguiu trazer esse evento para cá, né? Além das partidas disputadas, os atletas destacam a atmosfera do campeonato. A estrutura oferecida pelos resorts, que se transformaram em palco das competições, também tem surpreendido os participantes.
O pickleball é muito forte em São Paulo e ele está crescendo em todos os estados. Então, trazer uma Copa das Federações, que é um evento muito grande para Porto Seguro, na Bahia, incentivar. A gente vê o pessoal aqui mesmo do hotel, né, do Arcobaleno, o pessoal vem, assiste, que esporte é esse? Ontem tinha um pessoal no 10 da noite aqui assistindo os jogos porque eles tinham gostado. Então, eu acho que é importantíssimo. Hoje a gente está tendo a Copa das Federações na Bahia, mas a gente vai ter campeonato em Santa Catarina também no final do ano, que vai ser a Copa do Brasil. Então, aos poucos, o esporte está se democratizando para todos os estados também, não só em São Paulo, que acaba tendo um pouco mais de estrutura de quadra, porque começou, né? Mas a gente vê e, pô, o clima é incrível, né? O clima parecendo o Libertadores aqui, as torcidas dos estados gritando, então tá sendo super legal, super divertido, uma experiência única, assim. Estrutura do hotel, assim, espetacular, 4 quadras top, e é muito legal, né? Ver o que era só em São Paulo, se democratizando pelo Brasil. E é que nem o Rafa falou, é muito clima de Libertadores, todo mundo torcendo, gritando, fascina todo mundo, realmente. E para quem se interessou no esporte, a mensagem final vem do presidente da Confederação Brasileira, que incentiva todos a se aproximarem do pickleball e incorporarem a prática no seu dia a dia. Você que está aqui na Bahia, procure a Federação Baiana, procure os locais de prática. Eu sei que já tem uma praça pública, 2 hotéis aqui que tem as quadras de pickleball que é aberta para aulas. Então você que nunca praticou esporte, pode praticar o pickleball. É um esporte que atende, né, justamente pelo fácil aprendizado. Você que já vem de outros esportes, não perca tempo. É um esporte altamente dinâmico, né? Um esporte de raquete, quem sabe que está em alta. É um esporte que aumenta a sua longevidade, que traz ação social para a sua vida, né? Grupo de amigos, grupo de participantes. Tem muitos competidores, pessoas que nunca competiram na vida, que começaram a competir no pickleball, mesmo após os 70, 80 anos de idade. Então, é um convite à prática da atividade física, além de tudo. E aí, já conhecia o pickleball? Um esporte diferente que tem conquistado cada vez mais gente e feito muito sucesso, viu? Bem bacana de acompanhar. E agora falando de inclusão. O Centro Histórico de Porto Seguro recebeu o Piquenique com Libras, evento em alusão ao Setembro Surdo e ao Dia Nacional do Surdo, promovendo inclusão e valorização da cultura da comunidade surda. Realizado pelo Centro de Educação Inclusiva e Atendimento Especializado, o encontro reuniu pessoas de todas as idades e contou com apresentações do mágico Nairon Reis, personagens da Fábrica de Sonhos e oficina de arte, além de pintura de rosto, pipoca, algodão doce e participação do Corpo de Bombeiros. O Piquenique com Libras é um exemplo de como a diversidade fortalece a cidadania e valoriza cada história. E assim encerramos mais uma edição do TV Porto Jornal. Não perca nossas próximas edições e continue acompanhando tudo o que acontece em Porto Seguro e região. Siga-nos nas redes sociais, no YouTube e envie suas sugestões pelo nosso WhatsApp. Desejamos a todos uma ótima semana e até a próxima. TV Porto, o seu canal local.